Um bom dia a todos. Como prometido, nós iremos dar continuidade a esta apresentação sobre o solteirismo. Desta vez, nós vamos passar para uma discussão das questões relacionadas ao solteirismo em nossos dias e seguida de um estudo dos ensinamentos bíblicos sobre solteirismo dirigido a vários grupos. Mas antes de adentrar no assunto, eu gostaria de junto com outras introduções, acrescentar mais duas informações que eu as considero muito importantes. Primeiro, no hebraico, a definição de solteiros, ou solteiros únicos, vamos dizer assim, essa palavra solteiro, ela se deriva de um termo hebraico chamado Havak, que significa inteiro, único e total. Deus criou cada ser humano completo em si mesmo. Ele deu a oportunidade de escolha para dividir esta completude com outra pessoa. Definitivamente, o mito da cara metade precisa ser desvendado, uma vez que é inconcebível pensar no que aconteceria se cada pessoa, num mundo com mais de 8 bilhões de pessoas, tivesse sua metade específica. E se apenas uma pessoa errasse? O que seria das outras 7 bilhões e 999 milhões? A ideia da procura da outra metade vem da mitologia grega e não da Bíblia Sagrada. Deus, quando criou Adão, o fez completo. Depois criou Eva, outra pessoa completa. A mulher também é completa, né? Não é só o homem. E a fez auxiliadora idônea para ambos desfrutarem um do outro. Segundo a antropóloga Sequi Navarro, as pessoas não representam apenas uma metade, mas são completas. E estar solteiro é uma etapa a mais da vida, com suas vantagens e inconvenientes, como todas as demais fases da vida. Então, no primeiro tópico que nós iremos, e existe também uma palavra no grego, que é teleios, que também significa a mesma coisa. O homem completo, inteiro. Não é uma metade. Não é uma banda da laranja, que precisa encontrar outra banda dentre 8 bilhões de pessoas. Então, em primeira mão, nós iremos falar sobre o primeiro tópico: solteirismo e ministério. Em contraste com a Igreja Católica, que exige o celibato, que exige que cada clérigo seja solteiro, ela exige o celibato, pelo menos a Igreja do Ocidente, de todos os seus ministros. Isto, supostamente, porque Jesus era casado. Os evangélicos não consideram o celibato ou o solteirismo um requisito para o ministério. Pelo contrário,
a maioria das igrejas exige que a pessoa, para ser um clérigo, para fazer parte do ministério, tem que ser casado. Eles entendem lá que marido de uma mulher significa ser casado. Quando, na verdade, também pode ser entendido como marido de uma única mulher. E não a monogamia. Né? Marido de duas e não a poligamia. Ali pode ser entendido como um casamento monogâmico. E não como casado com uma pessoa só. Com um cônjuge só. E não a poligamia. Um homem casado com várias mulheres. Uma vez que, em sua concepção, os líderes da igreja não corporificam Cristo em sentido sacramental, isto é, ministrando a missa segundo os padrões do culto sacerdotal do Antigo Testamento, não há necessidade de se absterem de relações sexuais a fim de permanecerem ritualmente puros. O solteirismo é considerado, portanto, um dom de Deus concedido a um grupo seleto e não requisito para todos os ministros. Aplicado ao contexto contemporâneo, o solteirismo deve ser visto como um dom concedido a uns poucos escolhidos que apresenta vantagens consideráveis para o ministério, mas que não é intrinsecamente superior nem inferior à instituição do casamento. Embora Paulo pressuponha que os oficiais da igreja sejam, em regra, casados, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e versículo 12, e em Tito, no capítulo 1 e no versículo 6, e considere o casamento e a família o campo de treinamento e prova para os candidatos à liderança na igreja, ainda também conforme Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, e conforme Timóteo 3 e versículo 15, suas considerações preste atenção, suas considerações não devem ser interpretadas como requisitos. A igreja precisa de membros solteiros e casados. Ainda que na maioria das igrejas os casais com filhos constituam a parte mais substancial da congregação, os casados devem tratar os solteiros como membros plenos e legítimos da congregação. Trata-se de algo ainda mais imperativo pelo fato de os solteiros terem o privilégio de se dedicar de modo mais completo ao serviço do reino, inclusive aos estudos das Escrituras, a oração pelas necessidades de outros e a atuação em várias funções estratégicas, inclusive o campo missionário. Em termos sociais, os casados devem incluir os solteiros em suas atividades e reuniões como parte do amor e fraternidade cristãos. Os solteiros, por sua vez, devem encontrar sua suficiência em Cristo e no serviço a Ele. Não obstante, a menos que o solteiro se sinta insatisfeito nesse estado, é provável que, no devido tempo, Deus o conduza ao casamento, o padrão divino predominante para os relacionamentos humanos, instituído no Antigo Testamento e reafirmado no Novo Testamento. Passamos agora para o segundo tópico: coabitação e sexo antes do casamento. Além da solidão, tomei um café forte aqui, mas tudo bem. Uma das maiores tentações que o solteiro enfrenta é a relação sexual ilegítima. Sem dúvida, esse é um dos motivos pelos quais as últimas décadas têm testemunhado um crescimento marcante da coabitação
sem casamento, bem como da prática do sexo antes do casamento. Vale um adendo aqui, que nós aprendemos há muito tempo, que o sexo é uma necessidade básica, essencial da vida. Assim como dormir, respirar e se alimentar. Mas na verdade não é. Ninguém nunca vai morrer, pode ter certeza. Você não vai morrer se você se abster das práticas sexuais. Ela não é uma necessidade, ela não é uma necessidade biológica essencial, como respirar, dormir e se alimentar. Pode ser uma necessidade? Sim, mas é uma necessidade secundária, não uma necessidade primária para a própria existência. Qualquer dúvida, coloca um comentário aí, que se a gente não souber, a gente pesquisa e tenta dar o melhor possível. Segue-se claramente dos ensinamentos bíblicos, porém, que tanto a coabitação quanto o sexo antes do casamento são violações do plano de Deus para o relacionamento entre o homem e mulher. Na verdade, nos tempos bíblicos, os judeus equiparavam a atividade sexual pré-marital, isto é, antes do casamento, da mulher à prostituição. E a pena para o sexo consensual com uma pessoa com a qual não se era casado era a morte ou o divórcio. Conforme argumentamos anteriormente, as Escrituras apresentam o casamento como o relacionamento sagrado, inviolável e exclusivo entre um homem e uma mulher, no qual se ingressa de forma apropriada pela promessa mútua de fidelidade conjugal para o resto da vida na união como uma só carne, conforme Gênesis 2, capítulo 2, versículos 23 e 24. Jesus afirma que na união conjugal, o homem e a mulher deixam de ser dois e se tornam um, unidos pelo próprio Deus, conforme Mateus capítulo 19, versículo 6, Marcos capítulo 10, versículos 8 e 9. Paulo declara que até mesmo a relação sexual com uma prostituta resulta em união, ainda que ilegítima, em uma só carne. Conforme 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 15 ao 17. Com referência a Gênesis 2, 24, e conforme ainda Efésios, capítulo 5, versículo 31. O mesmo se aplica a qualquer forma de relação sexual fora do relacionamento monógamo do casamento. Tudo isso acaba gerando uma união íntima e acabam se tornando os dois numa só carne. É por isso que o Geisler, Norman Geisler, ele afirma que o casamento é a união sexual. A partir que um homem e uma mulher se unem sexualmente, ali está consumado o casamento, porque os dois passaram a se tornar uma só carne. Mas há quem argumente que a situação de casais noivos é diferente, pois planejam unir-se em casamento no futuro. Pode-se questionar que mal há em um futuro marido
e mulher se envolverem sexualmente um com o outro antes do casamento, uma vez que tem a intenção de fazer a promessa mútua de lealdade. Além do fato de nada ser garantido e de acontecer, por vezes, de o noivado romper-se, o sexo antes do casamento, até mesmo com o futuro cônjuge, não é algo inteiramente responsável. Como um autor caracteriza de modo muito apropriado, o sexo antes do casamento corresponde a uma tentativa inútil de agir como se fosse casado, enquanto se toma mais do outro e se oferece menos do que o amor conjugal exige em termos de grau de responsabilidade e tipo de amor, confiança e fidelidade que o marido e mulher devem ter um pelo outro. Embora seja inevitável que os membros da cultura mais ampla, desprovida de um compromisso com a obediência ao ensino bíblico nessa área, persistam em coabitar ou se envolver em sexo ilícito, não pode haver dúvidas de que essa não é uma opção para os cristãos. A abstinência sexual antes do casamento e a fidelidade sexual no casamento são expectativas bíblicas. E fica evidente que a prática da primeira, isto é, da abstinência, é o melhor preparo para a observância da segunda, isto é, da fidelidade no casamento. Além de os solteiros deverem se abster da atividade sexual antes do casamento, também devem evitar tudo que poderia levar a esse tipo de atividade e esforçar-se por manter a pureza no modo de falar e pensar. As mulheres devem demonstrar recato na aparência e tanto homens como mulheres são chamados a exercer o autocontrole, o domínio próprio. Quem não tiver, pede ao Espírito Santo, que é um dos frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito é o autocontrole, é o domínio próprio. Quais são, então, as implicações para os cristãos que optam pela coabitação e sexo antes do casamento, seja por ignorância dos ensinamentos bíblicos a respeito dessa questão, ou em violação deliberada e consciente das Escrituras? E quais são as implicações para os incrédulos? Aqui a gente chama aquelas pessoas ainda que não se converteram a Jesus Cristo, que vivem juntos sem serem casados e ou praticam o sexo antes do casamento. No caso dos cristãos verdadeiros, se fazem parte de uma igreja local, a liderança deve ensinar os jovens que as Escrituras não permitem a coabitação e o sexo pré-marital ou antes do casamento, e exortá-los a deixar de pecar contra o Senhor dessa forma. Se os jovens não derem ouvidos à exortação, os líderes devem aplicar a disciplina eclesiástica. É sabido que em muitas, eu não vou citar nome, mas eu conheço congregação que existe casal que vivem, são amaziados, como é a linguagem que a gente usa aqui. Já meus pais, meus avós diriam amancebados, e vivem participando das atividades da igreja, sem o líder dizer nada. E ele mesmo ele sabendo, tem medo de perder os membros. Mas do que adianta você ter medo de perder aquele casal? Se eles biblicamente podem ser perdidos pelo Senhor. Então é melhor você exortá-los, discipliná-los com amor, com sabedoria, com ética, e cuidar deles. Não é disciplinar e abandoná-los, jogá-los fora. Disciplinar, dizer, não, vocês vão ter que se casar se vocês quiserem participar da igreja como membros do corpo de Cristo. Vocês vão ter que assumir um compromisso
mútuo, um com o outro, de fidelidade e de responsabilidade. É mais fácil ganhá-los assim do que deixá-los ao seu bel prazer. No caso de incrédulos, né, pessoas que não fazem parte da membresia da igreja, vamos dizer assim, da igreja, que nós a entendemos como o corpo de Cristo, que foram batizados em Cristo, batizados no Espírito, e não com o Espírito, mas por enquanto, pelo menos por enquanto, batizados no Espírito de Cristo, no Espírito Santo, sua maior necessidade é deixar o pecado e crer em Cristo como Senhor e Salvador, algo que transcende a questão da coabitação e sexo antes do casamento. Na verdade, a conversão ao Senhor transcende a tudo. Não adianta você corrigir uma pessoa moralmente ou eticamente para ela assumir um comportamento X e essa mudança de comportamento não gere uma conversão a Cristo. Vai adiantar pouca coisa. Ou, talvez quase nada, porque no fim vai resultar em quê? O que adianta a pessoa ter um bom comportamento fora de Cristo, sem Cristo? Aliás, o bom comportamento, a ética, a espiritualidade, ela tem que ser gerada pelo Evangelho. É uma transformação que ocorre pelo Evangelho. É o Evangelho que gera um bom comportamento. É o Evangelho que gera vamos dizer assim, uma boa vida cristã ou uma vida cristã exemplar. É o Evangelho que gera a espiritualidade que Deus se agrada, que Deus requer. É o Espírito Santo, o Evangelho, a palavra e o Espírito Santo que fazem essa operação, essa transformação de dentro para fora. É de dentro para fora. Aquele comportamento que a pessoa irá demonstrar na sociedade, um comportamento respeitável, honroso, tem que ser uma coisa gerada pelo Evangelho e pelo Espírito Santo. Você não pode pegar uma pessoa, vesti-la com a roupagem moral, exigir um comportamento ético, que até mesmo os ateus têm, muitas vezes, muito mais, mas não houve um novo nascimento. Não houve uma mudança através do Evangelho. E o que Jesus disse a Nicodemos, leia lá os primeiros capítulos do Evangelho de João, capítulo 3, e você vai ver, Jesus diz a Nicodemos, para herdar o reino, para herdar a vida eterna, é necessário nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito. Ter uma nova vida, uma nova natureza. Não obstante essa situação das pessoas não crentes que coabitam juntos, talvez por desconhecerem o Evangelho, Deus possa usar essa situação, esse pecado específico, na vida dessas pessoas, para chamá-las ao arrependimento e à fé. E, quando possível, aqueles cristãos que têm um relacionamento com esse casal, que talvez haja uma maior abertura, uma maior intimidade, um maior relacionamento, podem e devem usar essa oportunidade para tratar dessa questão com esse par não cristão, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos
para cumprir a sua vontade, conforme uma orientação de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 25 e o versículo 26. Terceiro tópico, namoro. Namoro. No antigo Israel, o noivado entre um rapaz e uma moça era considerado semelhante ao casamento, exceto quanto às relações sexuais, que eram reservadas para depois do casamento. E, portanto, romper o noivado exigia um divórcio formal. Com respeito à seleção do cônjuge e aos costumes específicos de noivado e cerimônia de casamento, nos tempos bíblicos era comum os casamentos serem negociados pelos pais do futuro casal. Os arranjos pré-nupciais incluíam um dote ou preço da noiva, mas não havia namoro no sentido moderno. Daí ser responsabilidade dos pais fazer os devidos preparativos para a união do casal e o envolvimento dos jovens ser bem mais limitado. Hoje em dia a coisa está diferente. O namoro está muito diferente. Hoje em dia pelo menos entre os não crentes, eu já conversei com pais que dizem assim, rapaz, quando a gente cuida que não, a filha da gente tá noiva. Quando a gente cuida que não, a filha da gente já tá casada, já tá grávida. E eu nem sabia. E ainda tem, rapaz. E ainda tem a questão dos pais permitirem que a sua filhinha vá dormir na casa do namorado. Rapaz. E ainda tem casos que o namorado vai dormir na casa da namorada e ainda deixa o quarto separado lá para eles. É capaz dos pais dormirem no sofá, se forem de menor condição aquisitiva, não tiverem 2 quartos preparados, não tiver um quarto para hóspede. Eles dormem no sofá e deixam lá o casalzinho lá, jogando videogame, comendo pizza. É o tal do fast food. E namorando. Rapaz, é duro, hein? É duro. Nem sabe se vai dar certo. Como nós lemos anteriormente, não está nada garantido. Não é nada garantido que aquilo dê certo. Aí estraga tudo. Pode ter certeza, estraga tudo. Agora, uma das questões centrais nessa área esse é o problema também muito fundamental, que é o que vem a ser o verdadeiro amor. O que vem a ser o verdadeiro amor. Eu li em algum lugar que normalmente os jovens, quando eles estão assim saindo da infância e entrando na adolescência, quando eles descobrem a capacidade de amar, a capacidade, vamos dizer assim, de se apaixonar, vamos colocar aquele amorzão de adolescente, que a pessoa não sente nem fome mais, sabe? Quando a pessoa descobre aquela capacidade de amar, que ele é capaz de amar, e ele encontra aquela pessoa que lhe deu atenção, que lhe elogiou, aquilo vai tudo, aquela energia, aquela descoberta, aquela química, vai tudo para aquela pessoa e ela se apaixona perdidamente. Não quer saber se é drogado, não quer saber qual é a vida pregressa da pessoa, a vida passada, não quer saber quem são os pais, não quer saber que tipo de educação a pessoa tem, não quer saber de nada. Ali ela já cegou. Porque ela pensa equivocadamente que ali foi o seu primeiro amor. Mas na verdade ali ela estava
se descobrindo. E ela descobriu que ela é capaz de amar. Mas, infelizmente, apareceu aquela pessoa na vida dela. E aí, se não for a misericórdia de Deus, pode estragar tudo também. Mas, geralmente as pessoas escapam, né, disso aí. E acabam descobrindo que, na verdade, não era o primeiro amor, mas é bom ter cuidado com isso. E os pais devem ensinar isso. Os pais devem elogiar suas filhas. As mães devem elogiar suas filhas. O pai deve dizer para as suas filhas, ou sua filha, minha filha, que a menina é mais desprotegida, né, na sociedade. Ô, minha filha, como você tá linda, que mocinha linda, olha como você cresceu, olha como você tá linda. Olha, minha filha, você é linda, que moça linda, que menina linda, que jovem linda. Porque senão ela vai crescer com essa carência de ser elogiada. E aí qualquer marmanjão que, ô linda, ela já vai ter aquilo que ela não teve dentro de casa. Isso é só um... Se quiser a gente se aprofunda mais sobre isso, sim. Pode escrever aí embaixo. E essa questão do amor, ela é corrompida. Por quê? Porque os jovens pensam que isso é uma coisa tão arrebatadora, esse amor é tão arrebatador, que não há como controlar por quem se apaixonar. E Hollywood tá aí, o cinema tá aí, as novelas estão aí, as TVs estão aí, esses programas bobos estão aí para perpetuar esse estereótipo do amor, que exerce uma atração ou um poder irresistível sobre as pessoas. Se isso fosse verdade, então adultério, divórcio, sexo antes do casamento, todo tipo de aberração sexual, estupro, tudo seria justificável. Por quê? Uma vez que a pessoa se apaixonou e esse amor é irresistível, e ele, pronto, ele fez aquilo que ele não conseguiu resistir. Então, os demais princípios éticos, ou o princípio ético supremo, passa a ser um princípio ético supremo, que está acima, transcende, sobrepuja todas as outras considerações morais. Mas não é bem assim. E até porque existe a diferença entre amar e gostar. Amar é uma coisa e gostar é outra coisa. Em contraste com essa caricatura, esse desenho mal feito de amor, as escrituras estabelecem o ideal do amor humano, que é centrado no outro, abnegado e voltado para o verdadeiro ser interior da pessoa, e não para as características físicas mutáveis que mudam. Especialmente 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o verdadeiro amor. Provérbios 31 e 30 fala sobre a verdadeira mulher virtuosa. Esse é o amor que os maridos são chamados a exercitar em relação às mulheres, segundo o exemplo do amor de Cristo pela igreja, conforme Efésios capítulo 5, versículos 25 e 30. A busca e exercício desse tipo de amor fazem diferença naquilo que a pessoa buscará, não apenas no cônjuge, mas também no próprio relacionamento conjugal. O verdadeiro amor espera para ter sexo depois do casamento e procura preservar a dignidade do outro. Olha só, vamos repetir isso aí? O verdadeiro amor espera para ter sexo depois do casamento e procura preservar a dignidade do outro. Que lindo, né?
Provérbios deixa claro que encontrar uma esposa temente a Deus é uma bênção especial do Senhor, conforme está escrito em Provérbios 18, capítulo 18, versículo 22. O que os rapazes devem procurar primeiramente na futura esposa não é a beleza. A beleza importa, sim, mas não é a principal característica. Mas o caráter piedoso e espírito gentil e tranquilo. Isso é o que mais interessa, e Pedro reafirma isso na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 3 e 4. Ou nos versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo ensina que os cristãos devem cuidar para não formar relacionamentos próximos com não cristãos do sexo oposto, conforme 1 Coríntios 7, 39, 2 Coríntios 6, 14. Sem dúvida, todos já ouviram histórias de pessoas que conduziram o futuro cônjuge a Cristo. Mas partir do pressuposto de que essa é a vontade de Deus é colocar o Senhor à prova. Mateus capítulo 4, versículo 7, Lucas capítulo 4, versículo 12, citando Deuteronômio 6 e 16. Não devemos pôr o Senhor à prova, porque isso é uma atitude nada piedosa. Nenhuma ordem bíblica direta trata da questão, levantada geralmente por cristãos de hoje, com frequência. Muitos cristãos de hoje levantam essa questão. De sair em encontros com pessoas do sexo oposto. E nem indica se essa prática é apropriada ou não para cristãos. E em caso afirmativo, vamos dizer que fosse. A partir de que idade isso poderia acontecer? Rapazes e moças devem, sem dúvida, respeitar a sabedoria dos pais na definição de parâmetros razoáveis a esse respeito e confiar que, se o Senhor deseja que se casem, no tempo certo dele, colocará o futuro cônjuge em seu caminho. Pode ser prudente para os solteiros mais velhos dedicar seu tempo ao ministério e serviço na companhia de casais e grupos de solteiros maduros, a fim de evitar os desafios que ambientes mais íntimos poderiam apresentar. Uma vez que Deus se importa conosco e se envolve de maneira bastante próxima com todas as facetas de nossa vida, acaso não nos guiará ativamente também nessa área de grande importância? Muitos de nós podemos dar testemunho grato de que a resposta é sim. Deus se importa com os nossos relacionamentos. E se ele achar por bem que é melhor para nós se nós estivermos casados, com certeza ele providenciará um casamento. E eu vou encerrar aqui para não se prolongar muito. E depois seguirei com ensinamentos bíblicos sobre não casados dirigidos a grupos específicos, como os rapazes, moças, viúvos, pais sozinhos, divorciados, e as implicações práticas e a conclusão. Nós vamos ficar por aqui, por enquanto, e eu quero só deixar mais um adendo. Concluindo, criança não namora. Criança não namora. Nem de brincadeirinha, por favor, não façam isso. Não deixem suas crianças expostas a essas novelas imorais. Nem que seja aquelas que parecem infantis, como Carrossel e, sei lá, essas coisas que são feitas para crianças, mas na verdade não são. Estão induzindo as nossas crianças a amadurecerem rápidas demais e ativarem os hormônios cedo demais e a começarem a virar adultos mutantes
ainda com um corpinho de crianças, apaixonados, perdidamente de amor, não sabe mais o que fazer, não come, não bebe, não quer estudar, e tem aqueles diálogos cabulosos uns com os outros. Eu estou apaixonado por Maria não sei quem, Pedrinho, Paulinho, Julinha, e eu estou apaixonado. Tira suas crianças diante dessas porcarias. Ensine a criança o caminho em que ela deve andar, para quando ela crescer não se desviar dele. Criança não namora, nem de brincadeirinha, por favor, não façam isso. Vigiem as escolas de suas crianças, para ver se está acontecendo, se tem namoro de brincadeirinha. Isso não pode existir. As nossas crianças não podem ser corrompidas dessa forma. Portanto, vigiem atentamente e ensine a sua criança. Filha, filho, vai chegar um tempo quando você crescer, quando você se tornar jovem, quando você se tornar adulto, que você vai se conhecer uma pessoa, igual o papai conheceu a mamãe, ou igual a mamãe conheceu o papai, e vão se casar, e etc, e etc, e etc. Mas por enquanto, por favor, procure manter a sua criança na pureza da propriedade dela. Não deixem que esses programas supostamente infantis corrompam a mentalidade delas. Porque isso é plano, olha, preste atenção, isso não é fanatismo não. Isso é plano de Satanás, de tirar a inocência das crianças. Porque a Bíblia diz que da boca das crianças é que vem o perfeito louvor ao nosso Criador. E o inimigo quer desvirtuar isso. O inimigo quer evitar que as criancinhas deem um perfeito louvor ao nosso grande, majestoso e digno Criador. Que Deus seja louvado para sempre e que você e sua família sejam abençoados. Fica aqui o meu agradecimento. Peço uma coisa, me diga se o áudio ficou bom, para que, caso haja alguma dificuldade aqui no seu... Coloque um fone de ouvido, faça um teste aí. Se o áudio tiver ficado ruim, por favor, coloque aí embaixo para que eu possa melhorar as configurações aqui. Valeu? Um abração. Meu ensinamento é grátis. Ah, mas é porque você não é um mestre, um doutor, um PhD, um pós-doutor. Bom, o pouco que eu sei talvez seja bom para você. Aqui eu não tenho intenção de ensinar acadêmicos. Os acadêmicos, eles é quem me ensinam. Eu que preciso dos acadêmicos. Eu estou tentando aqui ensinar a população mais comum, né, do meu nível. Então, meu abraço. Fiquem com Deus.